Olá, alunos do sexto ano A. Eu sou o professor Lucas, professor de língua portuguesa, e o tema da nossa aula de hoje será sobre substantivos. Vamos lá? Substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares, sensações, sentimentos, objetos e ações. Para a nossa aula, eu classifiquei os substantivos em 5 grupos. O primeiro grupo, substantivo comum e próprio. Segundo grupo, substantivo concreto e abstrato. Terceiro grupo, substantivo simples e composto. Quarto grupo, substantivo primitivo e derivado. Quinto grupo, substantivo coletivo. Vamos lá estudar o primeiro grupo de substantivos? Substantivo comum e próprio. Substantivo comum é aquele que nomeia todos os seres de uma mesma espécie, sem especificar, geralzão mesmo. Já o substantivo próprio é aquele que nomeia um ser específico, destacando dentro de um determinado grupo. São sempre escritos com a letra inicial maiúscula. Vamos observar a tabela? Na primeira coluna, eu coloquei 4 exemplos de substantivos comuns: escola, país, personagem, homem. Na segunda coluna, coloquei 4 exemplos sobre substantivo próprio. Coloquei como exemplo o nome da nossa escola, Brasil, Mulher Maravilha e Lucas. Vocês perceberam que as duas colunas têm uma relação entre elas? Por exemplo, se eu pego o substantivo comum, país, e digo o nome desse país, eu crio um substantivo próprio. É no caso do exemplo Brasil. Outro exemplo, quando eu pego o substantivo comum personagem e crio ou dou um nome para esse personagem, eu crio um substantivo próprio, no caso, Mulher Maravilha. Ainda pensando no ambiente da escola, por exemplo, mesa, cadeira, professor, são outros exemplos de substantivo comum. Mas quando eu dou o nome do professor, por exemplo, eu crio um substantivo próprio. No caso, professor Lucas. Lucas é um substantivo próprio. Tudo bem, pessoal? Vamos estudar agora o segundo grupo de substantivos. Substantivo concreto e abstrato. Substantivo concreto indica seres que não dependem de outros para existir, ou seja, possui existência própria. Exemplo: lua, sol, montanha, criança, barco. Já o substantivo abstrato é aquele que nomeia sentimentos, sensações, ações, ou seja, não possuem existência própria, eles dependem de algo ou alguém para existir. Exemplo: amor, frio, fome, raiva, solidão, amizade, confiança. Tudo bem, pessoal? Eu sei que na cabeça de vocês deve ter ficado assim: professor, mas o barco e o armário não precisa de alguém que vá lá e construa? Certo, isso mesmo. Mas depois que alguém construiu esse armário e esse barco, não precisa de mais outra pessoa para continuar existindo, certo? Vocês concordam? Depois que alguém for lá e construiu o barco e o armário, eles vão continuar ali existindo. Combinado? Tudo bem? Vamos para o terceiro grupo de substantivos. Substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele formado por apenas uma palavra. Exemplo: couve, chuva, moleque, pé, gelo, sol. Já o substantivo composto é formado por 2 ou mais palavras. Exemplo: couve-flor, pé de moleque, guarda-chuva, perna de pau, geleira e girassol. Vocês conseguiram perceber que o substantivo composto é formado por 2 ou mais substantivos simples? Certo, isso mesmo. Agora vamos para o quarto grupo de substantivos. Substantivo primitivo e derivado. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma palavra, ou seja, ela dá origem a novas palavras. Exemplo: jardim, cavalo, jornal, limão, vidro. Já o substantivo derivado é aquele formado a partir dos substantivos primitivos. Vamos observar os exemplos: jardineiro, cavaleiro, jornalista, limoeiro, vidraceiro. Pessoal, vocês perceberam que eu criei esses exemplos com base nos exemplos do substantivo primitivo? Eu formei palavras por base deles? Isso! Agora vamos para o quinto e último grupo.
Substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, estabelece uma ideia de agrupamento de seres e coisas da mesma espécie, tá? Ele vai nomear os grupos, tá? Tanto de seres como de objetos. Vamos analisar a charge abaixo. A charge, ela tem como nome coletivos. Então, no primeiro quadrinho aparece o coletivo de ovelha é rebanho, de cão é matilha, de lobo é alcateia, de abutre é bando, de cavalo é manada. E no último quadrinho aparece coletivo de abelha é enrascada. Não, pessoal, na verdade, coletivo de abelha é enxame. O que acontece? A tirinha que estamos analisando, ela tem um ponto humorístico, um ponto de humor. Por isso que eles colocam aí na último quadradinho como coletivo de abelha enrascada, tá bom? Mas gravem, coletivo de abelha é enxame. Pessoal, por hoje termina a nossa aula sobre substantivos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelo WhatsApp ou por e-mail. Tchau, pessoal, até a próxima!